Meus amigos, atacante em São Paulo pode estar pintando no esporte. Exatamente, meus amigos. Vou trazer para vocês todos os detalhes, como andam essas conversas aí, para ver se o jogador vem mesmo ou não. Mas eu vou explicar para vocês todos os detalhes e quem é o jogador, que eu acredito que você conhece ele, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes de falar sobre esse jogador, quero falar aqui rapidamente sobre esse jogo, tá certo? Que o Sport enfrentou aí nessa última quinta-feira o Atlético Goianiense. Assim, meus amigos, eu tenho que ser sincero com vocês que, na minha opinião, já deu para Márcio Goiano, beleza? A gente vem conversando aqui, eu trago para vocês, só que o meu ponto principal, que para mim eu joguei a toalha em relação ao Márcio Goiano, não é porque o Sport empatou, porque o Sport veio com 3 empates seguidos e tudo mais, não é nada disso, tá certo? O primeiro ponto, meus amigos, é porque o Sport não está evoluindo. O time do Sport, quando a gente perdeu, mas teve várias oportunidades, foi culpa do jogador A ou culpa do jogador B, que a transição está sendo feita e o cara chega na cara do gol e perde o gol. Não é nada disso. O time do Sport está totalmente perdido e o que Márcio Goiano tinha mais de virtude, que eu sempre trouxe aqui para vocês, era a questão da escalação. Ele, quando o Roger saiu e ele chegou não, né? Já estava no Sport e fez o básico, começou a escalar os jogadores que a gente sempre imaginava, a gente ficava mais tranquilo. Pelo menos o Márcio Goiano sabe mexer no time, sabe pelo menos fazer as modificações que a gente está pensando, colocar o jogador que a torcida está querendo, isso aí ele sabia fazer. Só que agora acabou de perder a mão, meus amigos. Ele perdeu a mão, não sabe escalar direito, tá o maior ziriguidu no time do Sport. O time do Sport perdeu as suas virtudes. O que o Sport tinha de virtudes, ele acabou perdendo e não conseguiu fazer isso, o Sport fazer isso mais, tá certo? O outro ponto, meus amigos, foi quando o Sport passou 10 dias, vou dizer 10 não, tá? Vou dizer 11 dias, tá certo? Quando o Sport passou 11 dias treinando, tudo mais, e quando voltou a atuar, voltou pior do que estava antes. Então assim, Márcio Goiano não ajeitou transição do time, os laterais direitos não sabem subir, aquela marcação não tem no Sport, os jogadores que eram para ser substituídos não foram substituídos. Então assim, não dá para a gente chegar e dizer, não, o Sport passou esses 10 dias e evoluiu. Não evoluiu, a marcação tá frouxa, vocês veem, o Atlético Goianiense no jogo com ele, nesse último jogo, pressionou mais o Sport do que o Sport pressionou o Atlético Goianiense. Aquela jogada já tá manjada de, toca para Barleta, que Barleta consegue fazer alguma coisa. E a gente não tem marcação. Fora, como eu disse a vocês, as substituições. E só lembrando, tá? A gente vai ter mais 10 dias. O Sport jogou agora, no dia 18, só vai jogar no dia 28, fora de casa, contra o Fortaleza. E eu não tenho esperança nenhuma que o time do Sport vai melhorar. E principalmente quando o Márcio Goiano vai aí para a entrevista coletiva e diz, se for para me demitir, quem tem que me demitir, sabe da minha demissão, é a diretoria. Então ele já está jogando a toalha e vamos ver o que a diretoria do Sport vai fazer. Porque a partir do momento que o treinador já deixa na mão da diretoria a demissão dele, pra mim, já entregou de mão, beleza? Mas tranquilidade total, Jackson. Bora lá. Que rolo é esse? Que jogador é esse que tá chegando? Que provavelmente pode chegar no Sport. Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, é o seguinte, a fonte aí é o NE45, beleza? E diz o seguinte, Sport busca informações sobre Nicão, atualmente na segunda divisão da China. É aí que complica um pouquinho, tá? Mas a gente vai conversar sobre ele, vou trazer os números do jogador também. Mas bora lá, meus amigos. Completando a informação, diz o seguinte. O Sport buscou informações sobre a situação do meio atacante Nicão, de 33 anos. Aqui está dizendo que é meio atacante, mas ele é ponta direita, tá certo? Que atualmente defende o Guangdong Power, que é da China, tá? Não sou obrigado a saber o nome do time chinês, não. A equipe da segunda divisão do futebol chinês. O jogador possui contrato com o clube asiático até dezembro de 2026, no caso até dezembro desse ano, cenário que pode facilitar uma eventual negociação. Bora lá, meus amigos. Vou trazer aqui todos os números do jogador, tá? Vamos pro primeiro ponto. Jackson, esse jogador aí tá lá no futebol chinês, ele é bom, ele é ruim.
Será que ele já está em fim de carreira? Vamos lá. Ele completa, tá certo? 34 anos no mês que vem. Eu acredito que é dia 29 de julho ele completa aí 34 anos. Não é um jogador novo, é um jogador aí que tem 10 anos mais velho do que o nosso ponta direita, que é Barleta, beleza? Então assim, é um jogador que já não tem, já não é tão novo assim, ele vem disputar a vaga com o Barleta, podendo sim os dois fazerem essa troca, tá? Barleta vai pro lado esquerdo, ele fica do lado direito fazendo essa troca entre os dois. Mas Nicão, ele joga principalmente como ponta direita. Os melhores momentos que ele teve aí em vários clubes da Série A, que eu vou trazer para vocês, foi ele jogando lá na ponta direita, beleza? Falando isso, vamos lá, Jackson, mas ele tá no futebol asiático. Isso aí a gente não pode falar nada sobre estar no futebol asiático. É um futebol que é um dos futebol, um dos países aí, no caso a China, que mais paga no futebol. Então a gente não pode comparar, dizer, não, ele tá lá, tá em fim de carreira, nada disso. Os caras vão lá quando eles passam dos seus 30, 32 anos, eles vão para o futebol fora do país que vão ganhar mais grana para poder estabelecer a vida. Isso aconteceu com vários jogadores. Um deles foi até Diego Souza, quando voltou, e voltou comendo a bola. A gente não pode dizer então, Diego Souza estava na Ucrânia, não ia jogar nada aqui. Beleza? Esse é só o primeiro ponto. Agora, bora lá. Jackson, ele é um jogador bom? Eu acredito que sim, tá? O ponto forte que Nicão tem é a velocidade na ponta. Ele tem um drible muito rápido. Ele tem as mesmas características que Barleta, tá certo? É um jogador canhoto, joga na ponta direita. O 1 para 1 dele é muito bom. Então, assim, eu vejo que ele vem mais para não ser aquele banco de Barleta ou Barleta ser banco dele. Mas, muitas vezes, ele pode cair um pouco para o meio e dar mais velocidade ao ataque do Sport. Se o Sport fechar, acredito que seja uma boa, tá? Eu não vou descartar aqui pela idade, nada disso. Como ele tá aí, a gente tá querendo subir para a Série A, é um jogador experiente e tem passagens pela Série A, que pode tentar fazer um contrato com ele para ficar no ano que vem no clube também, beleza? Isso eu já não acho tão legal. Mas bora lá para os números do jogador, por onde ele passou, para vocês terem a noção de vocês também, beleza? Vamos lá. Meus amigos, vamos lá. Como vocês estão vendo aí de baixo para cima, tá? Eu vou pegar só de 2014 para cá. Ele foi jogador do Atlético Mineiro também, teve passagem pelo Ceará. E 2015 até 2021 ele ficou no Atlético Paranaense. O último ano dele no Atlético Paranaense, dessa primeira passagem dele pelo clube, foi o melhor ano da carreira do jogador, tá certo? Ele fez 51 jogos, 11 gols e deu 12 assistências. Agora lembrando que isso é 2021. A gente já está em 2026, tranquilo? Depois ele foi para o São Paulo. No São Paulo ele fez 32 jogos, 4 gols e 4 assistências em 2022 e 2023. O São Paulo emprestou ele para o Cruzeiro, voltou para o São Paulo e em 2024, que é um passado mais recente, ele vestiu a camisa do Atlético Paranaense. 29 jogos, 7 gols e deu 2 assistências, tá? E logo em seguida, no caso do ano passado, ele já foi para o time chinês. Lá na China, eu não gosto de comparar tanto, que é o futebol chinês, segunda divisão do futebol chinês. Futebol chinês nem é referência, tá? Mas a gente tem que trazer os números do cara aqui. No primeiro ano, 31 jogos, 9 gols e 8 assistências, que foi no ano passado. E esse ano são 11 jogos e 5 gols, tá? O que eu vou querer mostrar para vocês aqui é o passado recente dele no Atlético Paranaense, que foi em 2024. 29 jogos, 7 gols e 2 assistências. Foi excelente? Não foi, tá? Mas é um futebol muito bom. Eu gosto muito do atleta. Por mim, tá? Se o Sport fechar, ele vai agregar muito. É um jogador experiente e tudo mais. Hoje, o que a gente não pode ficar é só dependente de Barleta. Porque o jogo fica em Barleta, que é o único cara que tá bem no 1 para 1 ali. Nem Yuri Castilho tá fazendo isso. Cleison, quando era o titular, só sabe marcar. Gustavo Maia já tá para ser dispensado. Então, assim, abrindo esse espaço para, no caso de Nicão, chegar no Sport, eu acredito que é uma boa. Porque a gente vai ter 2 jogadores que vão fazer fumaça ali. Pode ser, como eu disse para vocês, pode ser Barleta na direita, ele na esquerda e fazer essa troca ali. Eu acredito que é muito bom para o Sport e principalmente a gente precisa de ter 2 jogadores que chutem fora da área, que ele é muito bom também, chute fora da área. As características de Nicão é muito parecida com a de Barleta. Eu vou dizer que a de Barleta é parecida com a dele porque Barleta é mais novo, beleza? Mas o ponto principal a gente precisa ter esses 2 jogadores que chutem fora da área, feito Barleta e Nicão, se chegar a fechar, e tem um centroavante ali também para ser municiado, que é Perotti. Perotti hoje não está sendo municiado.
algumas vezes só pelo lado direito do Sport com Barleta, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa possível contratação de Nicão. Vocês contratariam ou não? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.